noite a todos que estão nos acompanhando em casa, pelas redes sociais. Primeiramente eu vou dar uns recadinhos paroquiais, os de sempre, né? A programação da Casa Irmãos de Luz está sempre nas redes sociais. Então vocês podem estar acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, toda a programação da casa, certo? Outro recado muito importante é a nossa primeira macarronada beneficente. Essa macarronada, ela vai ser no dia 19 de fevereiro e vai ser só para retirada aqui na Casa Irmãos de Luz. Então o horário de retirada a gente vai ser das 11h30 à 1 da tarde. A gente convida todos a estar comprando os tickets, a gente tem a venda na casa, quem quiser ajudar a gente a vender também, a gente fica muito grato, porque como todos sabem, a gente vai ter que sair aqui dessa casa até meio do ano, então a gente está fazendo esses eventos para a gente poder estar comprando no nosso próprio lar. Né? Então cada ticketzinho que vocês vão estar comprando ou vão estar ajudando a vender é um tijolinho que vocês vão estar ajudando no novo lar da Casa Irmãos de Luz. Outra coisa que eu queria passar para vocês é sobre as obras. A gente tem várias obras aqui na Casa Irmãos de Luz que elas foram psicofonadas aqui na casa mesmo. Uma delas é o Espírito e a Regeneração, livro do Pai Joaquim de Aruanda. Um livro muito bom, a gente dá estudo nele, a gente está começando agora no sábado às 5 horas, o livro do Pai Joaquim. Antes ele era na sexta, agora a gente está fazendo no sábado, antes do livro dos Espíritos, que já tem no sábado. Eu convido todos vocês a virem participarem, ele é um livro maravilhoso. Convido também vocês a comprarem para vocês estar podendo ler em casa, que esse livro ele ajuda muito a gente a compreender a nossa mente, a força do nosso pensamento, o mecanismo do pensamento, a parte da física quântica e o que gera na nossa vida esses pensamentos negativos e os positivos do que vai interferir na nossa vida. E fala um pouquinho também do lado espiritual. É um livro muito bom. O outro livro é As Verdades Ocultas de Qumran, também é um livro maravilhoso, convido vocês a comprar essa magnífica obra. E o outro é Uma História de Preto Velho, também do Pai Joaquim de Aruanda. Este livro aqui em especial, ele é novinho, ele saiu do forno há pouco tempo, né? E todo o dinheiro arrecadado desta obra, a gente coloca tudo separado da conta da Casa Irmãos de Luz, porque ela vai ser destinada a toda a África, para ajudar os irmãos da África. Esse era o desejo do Pai Joaquim e assim a gente vai fazer. Então, comprando essas obras, essa vocês ajudam a África e as outras vocês ajudam a gente ficar com a porta aberta aqui na Casa Irmãos de Luz, né? Todo mundo sabe que tem custo para manter a casa, então assim, além de vocês estar adquirindo ótimas obras, vocês também ajudam a gente a manter as portas abertas. Eu vou convidar vocês a silenciar a mente de vocês agora, nesse momento, a fazer uma respiração bem profunda, que vocês sintam a espiritualidade aqui presente, sintam o nosso Senhor Jesus dentro do coração de vocês. Peço também que a gente dedique essa oração que a gente vai fazer aos suicidas, que a nossa mãezinha, nossa Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, auxilie essas almas que tanto precisam de ajuda e de auxílio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão. Antes de eu começar a palestra, eu vou falar o nome de algumas cartas que saíram hoje, que a gente está deixando sempre para falar logo no início. A primeira carta é de Silvana. A segunda carta é de Carmen. A terceira é Silvano Werner. Pedro.
Jerusa, Antônio, João Batista, Ana Maria Cardoso, e Mateus Henrique. Essa do Mateus Henrique é uma carta mais específica a todos os espíritos encarnados na Terra. É uma carta que a gente depois vai transcrever ela e vai estar postando nas nossas redes sociais, porque hoje a gente teve a nossa sessão de psicografia, ela foi literalmente para os suicidas. Então todas as cartinhas de hoje, esses nomezinhos que a gente falou são de pessoas que se suicidaram. Então essa do Mateus é para todos. Então assim, como ela é uma carta bem extensa para a gente ficar lendo aqui, a gente vai estar postando elas nas redes sociais, depois ela vai estar exposta aqui também para quem querer ler o relato de um suicídio. Bom, a palestra de hoje é o poder das palavras, a força do nosso pensamento. Eu pergunto a vocês já pensaram um pouquinho sobre isso? Já pensaram no que a força do pensamento, o que o poder da palavra gera ou causa na vida do próximo? Já chegaram a refletir sobre esse assunto? Qual é o poder da palavra? Quantas pessoas são afetadas por nossas palavras? O quanto a palavra influencia as crianças, os nossos filhos? Como fazer um bom uso da palavra e o quanto a palavra altera o nosso psiquismo? Vocês já chegaram a pensar sobre isso? O que a palavra pode ocasionar na nossa vida e na vida de todas as pessoas que a gente ama? Às vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso, porque é algo que a gente acaba agindo pelo natural, né? Aconteceu, falou, foi, né? Mas as palavras, usando um termo assim mais simplório, elas têm vida. E elas causam muita infelicidade ou felicidade na vida de quem ouve ela. Uma criança que escuta a vida toda que ela não vai ser capaz de fazer aquilo que ela diz desde criança que ela tem esse sonho, ela vai ser uma criança frustrada quando ela conhecer. Por quê? Porque a mecânica do pensamento dela em si já tem aquilo ali gravado no seu cérebro, né? E ela não vai ser capaz, porque ela vai dizer, não, eu não sou capaz. Então, assim, sempre quando a gente for falar, principalmente com crianças, né, com filhos, nunca vamos podar os seus sonhos, vamos sempre incentivar o sonho deles. Pode não dar certo, mas não porque a gente colocou isso na cabeça deles, né? Eu posso dar um exemplo até do meu filho, do mais velho, sempre disse que queria ser jogador de futebol. E eu e meu marido sempre falava, e ele é um ótimo jogador de futebol, só que a gente sempre falava pra ele, mas tu é malandro, filho, mas tu não vai, mas tu não faz, tu não vai nos treinos e não sei o que. E ele inverteu o caminho dele, ele foi agora para uma outra coisa totalmente diferente. Mas o sonho dele sempre foi ser jogador de futebol. E eu me arrependo de eu não ter incentivado e não ter falado palavras que incentivasse ele a fazer isso. Agora, ele vai fazer 19, tá mais velho, ele até voltou a treinar e tá jogando. Mas assim, eu me arrependo de não ter incentivado ele. Já como a gente já está na espiritualidade, a gente já está aprendendo como funciona, né? Como é o mecanismo do pensamento, agora com o meu mais novo, falou, ó, mãe, eu quero ser cardiologista. Eu já estou incentivando, ele tem 13. Não, filho, tu vai ser um ótimo médico, vamos estudar, a mãe vai incentivar. Porque a gente já tem um pensamento agora um pouco mais aberto, um pouco mais amplo. Por isso que é bom a gente sempre estudar, a gente sempre entender como funciona a energia. Porque a nossa palavra, ela tem energia, né? Então, se nós estivermos não incentivando, né, quem está ali te pedindo, a nossa palavra vai com essa energia de desânimo já desanimando a outra pessoa que está do outro lado ouvindo, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, Deus, ele está em toda parte, e a gente sabe disso, né? Mas a gente esquece. Mas quando a gente se depara com a sua presença ostensiva, a gente acaba tomando um choque de realidade.
Então, assim, foi estudando o Espiritismo, e aconselho a todos, né, que vai compreender tudo o que há no universo. Por quê? Porque o universo, ele foi criado pela mente de Deus, certo? Então, que transborda o quê? Que transborda amor, que transborda luz, que transborda bondade, sabedoria. Então, a espiritualidade, ela nos ensina que devemos cuidar mais do que falamos, bem como do que lemos e escutamos. Sempre que pudermos escolher, vamos optar por palavras que nos edifiquem, que nos ajudem a elevar nossos pensamentos e sentimentos. Daí a importância tão grande com a escolha que fazemos com o livro que vemos, com o livro que lemos, com o filme que assistimos, com as músicas que escutamos. Então, palavras e mais palavras construindo ou destruindo o nosso universo interior e, consequentemente, o nosso universo exterior. Então, eu queria perguntar para vocês estão conscientes do poder criador que tem o pensamento e a palavra na nossa vida? O poder da mente humana, ele ultrapassa nossas acanhadas concepções terrenas. Nele está o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais. Porque, por seu intermédio, foi o poder fantástico de Deus. A mente humana é a mente do Criador, em sua mais baixa vibração cósmica. Podemos assim compreender o poder criador de nossa mente. O Pai Joaquim sempre fala e trouxe no livro O Espírito e a Regeneração que se nós soubéssemos o poder que a nossa mente tem, a gente iria parar de reclamar um pouco da vida e ia concentrar-nos mais em emanar pensamentos positivos. Então, os nossos pensamentos, eles emitem energia, como eu estava falando antes, capaz de interferir no mundo material, como se fosse um milagre, criando o que existe em nossas vidas. Mas não se trata de milagre, até como diz o nosso saudoso Lucas, milagres não existem. É a nossa força de pensamento e a nossa fé que move montanha, né? Sabemos, através das descobertas da física quântica, os pensamentos interferem na realidade, assim como o poder da palavra. Então, o nosso pensamento interfere, o que falamos também interfere. O pensamento, ele se manifesta através das palavras que dissemos, por isso que eles estão juntos. Então, assim, o poder do pensamento e o poder da palavra, a força do pensamento e o poder da palavra, eles caminham juntos, porque eles não têm a mesma força. Porque eu estou pensando e eu estou falando. Então, as palavras são carregadas de energia, das vibrações, das emoções e pensamentos que as originam. Então, assim, se eu vou falar no meu momento de raiva, de ódio, de fúria, o que eu vou falar? E que tipo de energia eu vou estar transmitindo a quem está ouvindo? É algo que a gente tem que pensar antes da gente. Eu sei que na hora da raiva a gente não consegue, já falou, né? Mas a gente tentar se controlar, fazer uma meditação. Até falei na última palestra sobre meditação, meditar mais, silenciar a nossa mente antes de falar. Porque, como eu sempre falo, palavras soltas ao vento, né? Ou uma ofensa, às vezes dói mais do que um tapa. Os pensamentos criam campos de força, energias invisíveis ao nosso redor, e as palavras são a materialização desses pensamentos. Então, eu pensei, falei, mentalizei ele, já joguei a força nele. Então, ele já vai sair com uma energia, dependendo daquele momento que eu tô, ele já vai sair com uma energia que vai atrapalhar, né, ou destabilizar o irmão que está na frente. E nos destabilizar também. Porque tudo que sai, volta. Eu sempre falo, o universo, ele não conhece o outro, ele conhece a ti. Então, tudo que eu fiz, para mim, volta. Só que vai interferir na vida daquele que ouviu.
palavras com nossas declarações repetidas que vamos criando os valores e crenças de nossas crianças. Por exemplo, aqui ele fala, Kardec fala assim, ó, eu Graciela, nasci numa família católica. Então, assim, a minha vida toda eu escutei aquele tipo de crença. Eu fiz comunhão, eu fiz crisma, eu participei de jovens e adolescentes, vivi enfiado nesse meio que a igreja te propõe. Então, assim, a minha crença, ela era limitante. Ela era baseada naquilo que eu aprendi, naquilo que eu estava vivendo no meu seio familiar, né? Então, assim, aquilo está tudo gravado na minha mente. Então, para mim mudar o meu modo de pensamento do que eu vim a vida toda escutando, demora. Eu tenho que repetir para mim várias vezes. Só que assim, eu sempre me senti um peixe fora d'água. Então, assim, eu não, o que eu escutava, às vezes eu não concordava. Então, assim, quando eu comecei no Espiritismo, isso me incentivou muito, né? Porque, assim, só o fato de a gente crer que a vida continua e que a gente vai ver os entes que a gente perdeu, isso já te deixa um pouco mais feliz, né? Então, o Espiritismo para mim trouxe algo que eu já tinha dentro de mim. Mas tu imagina aquele que está escutando isso a vida toda e que a gente vai tentar falar agora de energia, de forma de pensamento, de física quântica, não vai compreender. Por quê? Porque vem a vida toda ouvindo aquilo ali, é a crença dele, uma crença limitante, mas é a crença dele. Então, assim, é o que Kardec fala. Então, é pela palavra falada, escrita, que a sociedade vai perpetuando a sua realidade. O pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização começa a acontecer. Tudo é a forma de pensamento, tudo é energia, tudo é a mente, né? Então, assim, se o poder das palavras for utilizado para o pessimismo, a dúvida, a crítica, o julgamento, as palavras atrairão por sintonias energias semelhantes de enfermidades, de sombras, de desafetos, que terminarão por nos tornar infelizes, angustiados e uma porção de doenças espirituais vão se concretizando em nosso corpo físico. Então, assim, vamos pensar assim, que o nosso pensamento é como se ele fosse um imã, para a gente entender um pouquinho melhor, assim. Então, assim, se eu estou pensando coisas ruins, estou sofrendo, estou com ódio, o que eu vou atrair? Pessoas na mesma vibração, tanto encarnados como desencarnados. Então, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta, de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos da intenção de quem fala. O que eu estou falando é a minha intenção, é o que eu quero. Joguei no universo, é o que vai acontecer. Então, uma palavra muda tudo na vida de uma pessoa. Muda muito. E se não tem o que falar, silencia, não critique. Tu não sabes o que o outro está passando. Então é preferível silenciar do que falar algo que não vai ser construtivo para quem está passando esse momento de desespero, de angústia, uma depressão. A palavra é o fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado ali. André Luiz. Olha, isso está no livro de Respostas da Vida de André Luiz. Então, a palavra tem esse poder criador, que em suma é o poder da intenção. É o que eu estou intencionando naquele momento. Com uma palavra bem colocada, com o objetivo de auxiliar, de construir, podemos elevar os sentimentos, o pensamento daqueles que ao nosso redor e assim
usar o poder da palavra para o bem. Então, assim, aqui mais pra frente eu vou falar um pouco disso, mas vamos supor que alguém no serviço, sei lá, um vizinho, em casa, na família, vem fazer uma fofoca falando mal de alguém, né? Então, assim, naquele momento, vamos tentar mudar o assunto, ir para outro assunto. Ou, se a gente até entrar naquele assunto, não passar para frente. Porque a gente não sabe realmente o que está passando. E o telefone sem fio, até chegar no final, vai dizer que aquela pessoa que estava ali só desanimada, né, tentou suicídio. Quando chegar lá no final, não, ela tentou um suicídio. No fim, estava falando só de uma depressão ou de alguma coisa assim, de alguém que estava ali. Então, vamos tentar não entrar nesses assuntos que não são assuntos que não vão nos edificar, são palavras que não vão nos trazer conhecimento, e sim vão fazer a gente entrar naquela vibração. Do mesmo modo, com palavras, aqui ele fala as palavras sarcásticas, cruéis, maldosas, ditas, simuladas ou diretamente, com a intenção de provocar, de machucar. Podemos causar dor e sofrimento em nossos semelhantes. Podemos gerar maledicência e criar como micróbios em redor de carne putrefada germes espirituais de corrosão e destruição. Então, assim, com uma palavra a gente pode influenciar o bem, com uma palavra a gente pode influenciar o mal. E daí eu pergunto, vocês estão influenciando o bem ou vocês estão influenciando o mal? Podemos criar um paraíso ao nosso redor, ou um inferno. Sendo que o que quer que emanamos para o outro, queríamos em primeiro lugar para nós mesmos. Então, tudo que a gente deseja, quando a gente está naquele momento trevoso, a gente está desejando para nós mesmos. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então reclamamos, falamos mal da vida, falamos mal dos outros, de nós mesmos, das coisas. Estamos usando o poder das palavras para criar mais do mesmo, ou seja, mais daquilo que está nos fazendo sofrer. Ao compreendermos isso, começamos a usar as palavras com a intenção correta, ou seja, com o objetivo claro e firme de criar a realidade que desejamos e não aquilo que não queremos. Então, assim, com a consciência desse poder, exercitando o nosso livre-arbítrio, podemos escolher os nossos pensamentos e as nossas palavras, para que nos tragam vida, alegria e crescimento pessoal. Allan Kardec nos deixou um grande ensinamento esclarecido, que esclarece o poder que nós temos nas palavras. Porque tudo que falamos passou pela nossa mente, depois foi plasmado para o plano espiritual e em seguida jogamos para o universo pelas nossas palavras. Olha que profundo. O que você anda falando para as pessoas do universo? Mais uma reflexão. O que a gente anda falando para as pessoas para o universo? Porque assim, a gente não necessariamente você vai pensar assim, mas, né, Grazi está falando ali, mas eu não falo mal das pessoas, né, eu não faço isso. Mas não necessariamente é falar mal do outro. O que tu deseja do universo? Eu acordo naquele dia, nada vai na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou jogando para o universo o que eu quero que aconteça na minha vida? Expomos nossos pensamentos que não agreguem absolutamente nada na nossa vida, como eu estava falando, as reclamações, o ódio, a crítica sem fundamento, fofoca, entre outros. Então, dessa forma, o universo pega essa energia e joga de volta para nós. Um processo natural de lei divina. Então, por conta disso, acontecem coisas na nossa trajetória espiritual que não teria necessidade de acontecer. Problemas e aflições que poderíamos ter evitado antes de ter acontecido.
porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência é para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas raças, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Já a palavra com fé traz o quê? Traz a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os nossos obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Isso já dizia Kardec, há 1800, né? Estamos em 2020. Olha, porque quando alguém diz que incentiva nós a melhorarmos, dá força para seguirmos em frente, mesma coisa acontece quando somos nós os incentivadores. Como eu falei, vamos incentivar mais, né? Vamos começar em casa com os nossos filhinhos. Kardec, ele sabia já o poder da palavra. Ele sabia o que a palavra poderia ocasionar na vida do outro. Então ele tem um projeto de cartas, é o nome. E a gente vai conseguir notar que até mesmo na oração ele transmitia a serenidade e a fé, mesmo ele não estando bem. Eu vou ler uma carta desse projeto de cartas de Kardec, que diz assim: eu estou hoje num estado desprezível. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo e por consequente de mau humor. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me força para repelir. Se é uma prova, que ela sirva à minha humildade. Se é como instrução, dai-me a luz necessária para descobrir. Eu não tenho o espírito livre, estou confuso, infeliz, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, esse espírito de verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faça com que durante o meu sono eu venha a me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos, e assim restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Essa é uma das cartas de projetos de Kardec. Então assim, a gente pode notar que Kardec tinha fé em suas palavras, ele se revela um ser humano igual a todos nós, né? Também tinha os seus momentos infelizes, com as mesmas aflições, inseguranças e anseios, mas nunca pensou em desistir ou reclamar, tinha plena consciência da sua missão espiritual. Kardec diz ainda: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, gente, sejamos fortes, corajosos e amáveis, e que tenhamos sempre uma palavra amiga para dizer, porque com certeza irá voltar para nós. Então assim a gente pôde perceber em um curto tempo, porque esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar horas falando, poderíamos adentrar ali no livro do Pai Joaquim e ver como realmente funciona a mecânica do nosso pensamento. Mas a gente pôde perceber que Kardec era igual a nós, e ele também tinha os seus momentos de tristeza, como todos nós, como a gente também tem. Então assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar no que a gente fala, a gente tem que pôr em prática o que a gente fala, né? A gente tem que acreditar no que vamos fazer e na programação divina, porque tudo está programado. A gente pode ir pelo caminho mais longo, mas no final é o mesmo. A gente pode ter várias quedas, mas no final a gente vai conseguir ter a glória se a gente acreditar no que a gente
fala, né, no que a gente coloca em prática. Vamos ter mais fé, vamos silenciar mais a nossa mente, em vez de sair falando palavras que às vezes podem estar machucando um irmão, um amigo, né, os nossos filhos, porque às vezes chega alguém ali que está te pedindo um auxílio, né, como eu tinha falado antes, hoje a nossa psicografia ela realmente foi lotada para os suicidas, então às vezes uma pessoa que está ali depressiva do teu lado, que ela está precisando de um incentivo, uma palavra tua pode colocar ela à beira de fazer algo mais difícil, ou às vezes uma palavra de incentivando, você consegue às vezes tirar ela daquilo que ela pensava em fazer. Então vamos sim semear o bem, vamos plantar a sementinha no amor, no coração de todas as pessoas. A gente sabe que é difícil, porque a gente sabe que no momento de raiva, no momento de ódio, a gente às vezes fala e faz coisas que machucam assim o nosso irmão, e que depois, quando a gente volta para a nossa realidade, a gente percebe que a gente não queria ter falado aquilo que foi falado. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu me repito todas as vezes, principalmente naqueles meus momentos de raiva e de ira, porque eu também tenho, né? Também estou aqui nessa caminhada buscando me melhorar, né? Que diz assim, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e eles respondem muito mais do que vocês imaginam. Então, assim, tudo vai depender da vibração da palavra e da energia que tu vai estar naquele momento, porque daí tu vai saber quem está ao seu lado. É o seu guia de luz, ou de repente um irmão, né, perdido, que está nessa mesma sintonia de ira e se aproximou, e a gente acabou sendo usado e falado mais do que não era para falar. Então eu vou deixar essa reflexão para vocês pensarem no que vocês andam falando, no que vocês andam pensando, né? E prosperando tanto para vocês, como para os nossos irmãos, como assim para o universo. Então era isso que eu tinha para falar hoje. A gente vai fazer uma oração para estar encerrando. A gente vai fazer o passe coletivo e depois a gente vai fazer os tratamentos, tanto da bioenergia como dos passes. Certo? Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão, distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Leu as cartas? Boa noite a todos em casa.